A invenção do telégrafo por Samuel Morse em 1843 incentivou a ideia de serem lançados cabos atravessando o Atlântico para utilizar a nova tecnologia. No ano seguinte, 2 navios, um britânico e um americano, transportaram 4.630 quilômetros de cabo partindo da Irlanda. O cabo se rompeu quando já haviam sido lançados cerca de 750 quilômetros. Nova tentativa foi feita em 1858 e novo rompimento ocorreu quando somente 250 quilômetros haviam sido lançados. Ainda no mesmo ano, houve uma terceira tentativa, e essa foi bem sucedida. Os navios partiram do meio do Atlântico e atingiram portos em lados opostos sem nenhuma ocorrência de rompimento. A mensagem "Glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade" foi enviada. Você tem noção do que seria a tecnologia hoje sem os cabos submarinos? Como eles funcionam e qual é o futuro para eles? Junte-se a nós enquanto mergulhamos nas profundezas e veremos como a internet viaja através dos oceanos. Sou o professor Bilbao. Seja bem-vindo ao Explore Tecnologia, um canal que explora os impactos da tecnologia em nossas vidas. Se você gosta do nosso trabalho, curta nossos vídeos, se inscreva no canal e ative o sininho. Cabos submarinos. Os cabos submarinos são as verdadeiras veias e artérias da internet mundial, porque por mais que algumas conexões funcionam por satélites como a Starlink, a superinfraestrutura escondida nos oceanos, que é responsável por 99% de todo o tráfego da internet no planeta, seja um vídeo, uma partida de game ou o bate-papo no grupo familiar de WhatsApp, funciona devido a uma rede de cabos submarinos ligando cidades, países e continentes. E cada vez mais a vida moderna depende desses cabos. De acordo com o site oficial do Mapa de Cabos Submarinos, existem atualmente cerca de 500 cabos de internet ativos ou em construção com seus 1,5 milhões de quilômetros. Esses, em comprimento, variam de modestos 300 quilômetros do Azerbaijão ao Turcomenistão, passando pelo Mar Negro, até ao gigantesco cabo Maréia de 6.600 quilômetros, ligando a Virginia Beach, nos Estados Unidos, com o norte da Espanha. Aqui no Brasil, os cabos submarinos são utilizados em sistemas de telecomunicações desde 1857. O primeiro foi em uma linha de comunicação telegráfica no estado do Rio de Janeiro. Entre 1870 e 1880, foram implantadas linhas telegráficas interligando cidades na costa brasileira, e também um ponto de conexão com Portugal. Já as primeiras fibras ópticas finalmente foram inauguradas por aqui na década de 90. O Google interligou a internet dos Estados Unidos com a América do Sul através do cabo submarino batizado de Firmina. Sua missão é aumentar a capacidade de tráfego internacional para o Brasil em 50%. Para você ter uma noção do quão importante é o Firmina, ele simplesmente é o cabo mais extenso do mundo a transmitir sinais sem a necessidade do reforço no meio do caminho. Os repetidores de sinal. Possui 12 pares de fibras ópticas e opera com apenas uma fonte de energia em uma das extremidades. O que é um grande avanço para esse tipo de construção? Apenas o Google disponibilizou em um evento que já investiu cerca de 1,6 bilhões de reais em infraestrutura de cabos apenas no Brasil desde 2017. O Brasil é conectado internacionalmente por vários cabos submarinos de diferentes tamanhos. No total, são 16 cabos ativos. Você deve estar se perguntando quanto custa um cabo dessa dimensão. Estimativas profissionais indicam que um cabo transoceânico padrão custaria entre 300 e 400 milhões de dólares. Parece um valor muito alto, pois eles não são tão robustos assim. Esses cabos têm aproximadamente o mesmo diâmetro de uma mangueira comum para jardinagem, mas por dentro eles contêm fibras ópticas finas. Essas fibras são cercadas por várias camadas de proteção, incluindo 2 camadas de fios de aço de altíssima resistência, estruturas para bloqueio de água e um revestimento de cobre.
por que tanta proteção? Imagine a pressão que eles estão sofrendo. Esses cabos são colocados diretamente no fundo do mar e têm toneladas de água do oceano sobre eles. Eles precisam ser super duráveis. Mas mesmo assim, um cabo desse pode transportar impressionantes 300 gigabytes por segundo em dados. Já há estudos com dispositivos mais tecnológicos que, num futuro bem próximo, esses cabos serão capazes de transmitir nada menos que 400 gigabytes por segundo. Para colocar isso em contexto, 300 a 400 terabytes por segundo são aproximadamente o mesmo que 17 milhões de pessoas transmitindo vídeos de alta qualidade ao mesmo tempo. Para ter uma ideia dessas capacidades, o cabo submarino do Pacífico Sul pode suportar, por segundo, a transmissão simultânea de 6 milhões de imagens, o download de 1,2 milhões de músicas, 4,27 milhões de transmissões de televisão de alta definição ou fazer 1,2 milhões de chamadas de voz. Imagina que sua capacidade de transmissão é de 72 terabytes por segundo. Muitos perguntam, como pode tantos dados couberem em canais tão finos? Como pode isso funcionar ligando um continente a outro? Parte da resposta é uma técnica de organização de dados extremamente sofisticada, conhecida como multiplexação por divisão de comprimento de onda densa. Simplificando, a multiplexação permite que os provedores de dados utilizem mais de um comprimento de onda de luz para transmitir informações opticamente pela fibra. Vários comprimentos de onda são empregados simultaneamente e empilhados, criando velocidades e quantidade de dados surpreendentes. Claro que essa tecnologia é mais empregada em locais de tráfego intenso de dados, por exemplo, grandes data centers. Ao longo dos cabos do fundo do mar, aproximadamente a cada 70 ou 100 quilômetros, são instalados os chamados repetidores, que servem essencialmente como amplificadores do sinal de dados, mantendo assim o sinal sem perdas de potência ao longo das grandes distâncias. Por isso que ao longo do cabo temos condutores de cobre. A propósito, transportam até 10.000 volts em corrente contínua para alimentar os repetidores. A instalação dos cabos é bem complexa. Eles são primeiramente enrolados em grandes bobinas cilíndricas e transportados por navios especializados em instalação de cabos. Claro que anteriormente é feito um grande estudo e planejamento para traçar a rota transoceânica perfeita. São evitados locais como, por exemplo, grandes fossas no leito do oceano, locais propensos a terremotos, locais com deslizamentos de terra ou muito movimentado por pescadores, também são evitados. Esses carretéis gigantes são enrolados na parte traseira do navio e sua instalação é em uma velocidade bem lenta, cerca de 10 km por hora. Se o navio enfrentar um mau tempo, o capitão pode decidir se deve continuar a instalação ou romper o cabo, instalar as proteções necessárias, como, por exemplo, boias de sustentação, e recuar o navio para as águas calmas. Quando a tempestade passar, o navio volta para a boia onde parou e retoma a instalação. Acidentes e interrupções nos cabos não são tão frequentes, mas acontecem, como o ocorrido em 2012, o furacão Sandy nos Estados Unidos danificou vários cabos transatlânticos importantes, interrompendo redes por horas. Em 2011, o terremoto de Fukushima, no Japão, causou algo semelhante, derrubando várias redes de internet. Porém, temos que considerar que a grande maioria desses acidentes, no entanto, é o resultado do descuido humano. Os mais comuns acontecem por redes de pescadores, âncoras de navios, terroristas. Quando situados perto da costa, os riscos de interrupção são significativamente maiores. Tanto que em muitos desses locais, é bem maior a probabilidade do cabo ser cuidadosamente blindado. Quando os riscos aumentam mais, eles podem ser até enterrados, escavando o fundo do mar em longas trincheiras esculpidas, usando equipamento tipo arados de terra puxados por navios. Quando um cabo é danificado, seja qual for a causa, ele exige uma equipe super profissional e especializada.
é feita uma avaliação e decidido se irá pescar o cabo para a superfície ou enviar mergulhadores para fazer reparo embaixo d'água. O que for mais rápido geralmente é a opção tomada, pois o mesmo pode estar congestionando a internet de um país inteiro, por exemplo. Sobre a segurança dos dados na transmissão pelos cabos, o governo dos Estados Unidos tem alertado consistentemente sobre a espionagem por potências estrangeiras hostis como a Rússia ou China. Edward Snowden revelou em 2013 como a NSA não teve escrúpulos em espionar as comunicações de fibra óptica. As implicações geopolíticas dos cabos submarinos também são fascinantes. No ano passado, o governo australiano interveio para evitar que a gigante chinesa de tecnologia Huawei instalasse um cabo conectando a Austrália com as Ilhas Salomões. O receio é de que a China possa usar a instalação para obter acesso aos assuntos secretos internos da Austrália. Alguém pode perguntar: quem são os donos desses cabos? Essa é uma questão interessante, pois é um negócio historicamente caro. Geralmente, os governos ou os grandes provedores de telecomunicações pagam pela utilização desses cabos. A maior empresa proprietária de cabos continua sendo a americana AT&T, com cerca de 230 mil quilômetros de cabos instalados em todo o mundo. A segunda maior é a China Telecom. Geralmente, os cabos são propriedades de grupos ou consórcios de até dezenas de investidores individuais, incluindo empresas de tecnologia, agências governamentais locais e outros tipos de empresas. Embora este modelo de funcionamento ajude a distribuir o custo inicial, é mais problemático quando algo dá errado, pois muitas das vezes ninguém quer concordar sobre quem tem que vestir uma roupa de neoprene e fazer algo a respeito do problema apresentado. Cada vez mais, as grandes Big Techs estão reconhecendo que seu espaço de crescimento é limitado pela rede de cabos submarinos. Portanto, nos últimos anos, a esmagadora maioria do investimento em infraestruturas desses cabos vieram de empresas como o Facebook, que atualmente possui quase 100 mil quilômetros de cabos. O Google possui aproximadamente a mesma quantidade. A Amazon tem sua própria rede privada massiva, conectando seus dados a gigantescos data centers por meio de cabos que atravessam os oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, além do Mediterrâneo e o Mar Vermelho e o Mar da China Meridional. Em um futuro não muito distante, pode-se começar a mudar esse comportamento de transmissão de dados, pois provavelmente você já deve ter visto matérias sobre o Starlink. Porém, nosso velho amigo da tecnologia, Elon Musk, ainda não deu sinais de que está prestes a oferecer internet sem fio massivamente a qualquer momento. Hoje, a empresa está mais dedicada a oferecer conexão a quem não tem acesso à fibra de alta velocidade. Então, por enquanto, os cabos são de longe o meio mais barato e eficiente de transmitir grandes pacotes de dados por longas distâncias com velocidade impressionante. Google e Facebook estão prestes a entregar o cabo submarino chamado Apricot, de 12 mil quilômetros, que conecta Japão, Taiwan, Filipinas, Indonésia e Singapura já em 2025. O cabo subaquático mais longo de todos os tempos, um monstro de 45 mil quilômetros de bilhões de dólares chamado 2África, que conecta 33 países com 46 pontos de conexão em toda a África, Europa e Ásia, acabou de ser entregue em 2024, financiado por um consórcio liderado pelo Facebook. Curiosidade sobre os nomes dos cabos: interessante o fato muitos desses cabos serem nomeados com nomes de mulheres pioneiras, como o cabo Curie, em referência a Marie Curie, que conecta a Califórnia ao Chile, o cabo Grace Hopper, que liga Estados Unidos, Espanha e Reino Unido, e o cabo Firmina, que liga Estados Unidos, Argentina, Brasil e Uruguai, e leva o nome da primeira romancista do Brasil, Maria Firmina dos Reis.
Diga o que você acha. Será que um dia a engenhosa rede submarina da humanidade será tão obsoleta quanto o telégrafo? Deixe-nos um comentário e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para obter mais conteúdo de tecnologia e também nos ajudar a crescer. Muito obrigado por nos assistir e até breve.